Olá, amigos, mais uma vez, bom dia. Sempre é um privilégio e um prazer muito grande, entende? Da gente poder compartilhar a verdade da palavra de Deus. Eu tenho este compromisso, meu amado, não só comigo, mas com todas as pessoas que almejam a salvação eterna. Porque a coisa que eu mais quero nesta vida é estar preparado para fazer parte da primeira ressurreição e para herdar a vida eterna. Então, meus amados e amigos, pessoas que estão aí do outro lado, eu quero agradecer-vos por assistir os vídeos. Você que está aí assistindo esta mensagem, eu agradeço pela oportunidade que temos de estar interagindo um com o outro através das Escrituras, aprendendo juntos, não é verdade? Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, tanto para mim quanto para ti, da gente poder estar estudando junto a Bíblia, um assunto, uma mensagem profunda, aonde não pode ser pregada na terra. Esta mensagem, ela é proibida há muitos anos, desde muitos anos, porque todos aqueles que pregaram esta mensagem, eles enfrentaram muitas dificuldades na terra. O próprio apóstolo Paulo, ele perseguia os seguidores de Jesus, as testemunhas de Jesus. Todos nós sabemos que a Bíblia narra que ele teve um encontro com uma luz no caminho de Damasco e ele ficou cego. E a Bíblia narra toda essa trajetória do apóstolo Paulo, que a partir daí ele passou a pregar a mensagem de Cristo crucificado, né? Ele não pregava outra mensagem a não ser a mensagem de Jesus Cristo crucificado. Ele passou agora a ser uma testemunha de Jesus Cristo e ele passou por perseguição muito grande. Paulo passou por perseguição. Pedro e João, quando curou, ali em Atos capítulo 4, quando Pedro curou um homem que estava pedindo esmola na Porta Formosa, perto do templo. Então Pedro curou esse homem, Pedro e João. E aquilo desencadeou uma perseguição muito grande e eles foram presos por causa disso, né? Quando o apóstolo Paulo, ele foi também perseguido em muitas ocasiões. Uma delas foi quando ele encontrou uma mulher que tinha um espírito de Pitom, né? Ela revelava, né, coisas para o povo e ela tinha os seus senhores que ganhavam dinheiro por aquilo que ela revelava. Era o espírito de Pitom. E Pitom é uma serpente, e ela sabe que esse espírito aí, que ela revelava, não era o Espírito de Deus. E quando ela viu o apóstolo Paulo, ela saiu gritando e dizendo: este homem é servo do Deus Altíssimo, né? E ele está anunciando o caminho da salvação. Este homem é servo do Deus Altíssimo. E Paulo, a Bíblia diz que foram muitos dias, né, que isso
estava acontecendo. Então Paulo olhou para ela e disse, para o espírito, saia dela. Saia dela em nome de Jesus. O espírito saiu, pronto, a mulher voltou ao normal, mas os seus senhores ficaram sabendo que aquela mulher não tinha mais o espírito. E aí desencadeou uma perseguição tremenda contra Paulo, e Paulo foi perseguido. Então, amados, eu quero dizer para você, meu amado, que está aí me ouvindo, que eu tenho pregado essa mensagem e a própria palavra ela traz perseguição. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo que está vivendo de um jeito. O mundo foi ensinado, foi moldado para viver do jeito que está. Mas a palavra de Deus, ela está falando diferente. E quando alguém desta sociedade, ele vai pregar o que está na palavra de Deus, ele se sente até constrangido, porque o contexto do povo, do mundo, está diferente do que diz a Bíblia, como deve se viver. Então, a própria palavra que você prega, você vai pregar contra coisas que o povo não quer ouvir. O povo quer ouvir mensagem de conforto. Mesmo o povo estando errado, o povo quer ouvir mensagem de consolação, de conforto, de esperança, de dizer que como que você pode dar esperança para alguém que está vivendo no caminho da destruição? Você tem que avisá-lo. Você tem que dizer, olha, meu irmão, prepara, porque olha o que pode acontecer, não vai por aí. Se Deus te mostra, então para você pregar esta mensagem de Cristo, não é sem esforço, meu amado. É com muito esforço que você tem que pregar. Com muita dedicação, com muito temor e fidelidade a Deus. Porque senão você não prega. Tá, meu amado? Então, hoje eu pretendo falar um pouco sobre o remanescente de Deus, porque aqui no livro de Isaías, eu quero pegar aqui o livro de Isaías, mas antes eu quero orar com você. Senhor, louvado seja o teu nome. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a tua verdade. Por isso, essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, elas querem ouvir da Bíblia, de ti, pelo teu Espírito. Por isso eu apenas sou um instrumento para a transmissão desta verdade, em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero pedir para você, meu amado, abrir a sua Bíblia aqui no livro de Isaías. O profeta Isaías foi um profeta dos mais dedicados ao Senhor. O profeta Isaías, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, por causa do testemunho que ele deu. O profeta João foi colocado num tacho de azeite fervendo, e depois, como não queimou ele, tirou o imperador Domiciano, mandou tirar de dentro do tacho de azeite fervendo e o levou para a ilha de Patmos para que ele morresse lá míngua. Mas ali ele recebeu uma visita especial que anunciou o Apocalipse que nós temos hoje. E por aí você vai vendo como Deus trabalha. Então aqui no livro de Isaías, meu amado, no capítulo 10, no verso 20, o verso 20 em diante está dizendo aqui, ó. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Falando lá do povo que foi levado para o exílio, né, lá em Babilônia. Agora, ao verso 21 diz aqui, ó, o remanescente voltará. O remanescente voltará. Sim, o remanescente
voltará para o Deus poderoso. Ou seja, o remanescente é que vai estudar a Bíblia, o remanescente é que vai cavar fundo, é que vai buscar nas Escrituras para sair dos enganos. O remanescente, como voltou lá de Babilônia para Jerusalém, o remanescente, o resto do povo que foi levado cativo lá para Babilônia, então voltou um remanescente para Jerusalém. Hoje também, Deus tem um remanescente no meio de todo esse tanto de crente. Deus tem um povo remanescente, um restinho. Aqueles que vão investigar as Escrituras irão sair dos enganos. Eles vão voltar para adorar ao Deus vivo de maneira correta e verdadeira, de maneira bíblica, não como estão fazendo na terra. Porque não é qualquer adoração. Você tem que saber a quem você está adorando. Porque o fato de você se ajoelhar, fechar os olhos e adorar aonde você possa estar, influi muito. Por quê? Porque hoje na terra foi preparada uma adoração universal, e esta adoração universal, você tem que ver lá no tempo de Jesus como ela era, essa adoração, e como os apóstolos adoravam, os seguidores de Jesus, e como está dizendo a Bíblia. Porque não é em qualquer situação que você vai se apostar para adorar. Porque você tem que adorar segundo o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 3. Ali está escrito o seguinte, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito. Porque o Espírito do Pai, nasce no Pai, vem para Jesus Cristo, e nós recebemos tudo dele. E tudo que nós queremos do Pai é por meio dele. Por quê? Porque Deus é infinito, eterno. Nós somos pecadores, somos finitos, falhos, pecadores. Então Deus gerou Jesus e enviou Jesus para ficar entre nós e Ele. Jesus é o meio, 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 9,15. Então, quer bênção de Deus, quer a resposta de Deus, você tem que ir ao Pai por meio de Jesus. Ele é o meio. E isso é feito pelo Espírito do Pai que está em Jesus e que está em nós. Isso está lá em João capítulo 17, do 21 a 23. Olha lá para você ver. Que esta unidade, você, Jesus e o Pai. É assim que tem que ter esta unidade no Espírito. Tá, meu amado? Então aqui está falando, um remanescente voltará, sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus vivo. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. E aqui fala, o remanescente voltará para o Deus vivo. Então aqui, você sabe que existe um remanescente, meu amado. Então, você quer a salvação eterna? Então você tem que se tornar um remanescente. Remanescente significa resto, aquilo que vai sobrar. Então, de toda a vida cristã, busque a verdade, se firme na verdade, saia dos erros, dos enganos que foram colocados na terra. Aqui na Bíblia, aqui é a palavra de Deus, ela está contida aqui. Mas os homens, eles misturaram muita coisa para que as pessoas não encontrassem a verdade. Mas em nome de Jesus Cristo, meu amado, pela graça de Deus, nós havemos de encontrar essa verdade e de viver por ela. Viver pela fé. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos para o próximo vídeo, que eu estou falando sobre o remanescente de Deus. Em nome de Jesus.